Olá, meus irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião pública do Centro Espírita Allan Kardec, da cidade de Itaberaí. E hoje, como direcionador do nosso estudo, nós teremos o nosso irmão Renato. O Renato, ele é trabalhador do Centro Espírita Irmão Áureo, da cidade de Goiânia, e é um grande companheiro nosso. Como tema de estudo, nós teremos Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, como item específico ali, mundos inferiores e mundos superiores, que é a temática que nosso irmão Renato vai abordar. A gente pede a vocês também que separem desde já um vasilhame com água, uma jarra, para que possa ocorrer a fluidificação dessa água e possa ser abençoada. Bom, então, no mais, vamos passar a palavra agora para o nosso irmão Renato. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, meus irmãos, na nossa reunião pública, virtual. É um prazer poder receber vocês aqui. Espero que vocês aproveitem bem a noite, esses minutos que teremos em contato, sejam bem proveitosos para todos nós. Só lembrando, amanhã, quarta-feira, nós temos o nosso tratamento espiritual. Se você quiser participar dessa atividade, você deve passar pela triagem virtual na segunda-feira. Foi o dia de ontem, aqui também pelo Facebook. Podem se inscrever através do telefone no momento da triagem, às 20 horas, todas as segundas-feiras. Para começar, vamos fazer a nossa prece, então, fechando os nossos olhos e buscando trazer a nossa tela mental à figura de Jesus, o meigo Rabi da Galileia, o companheiro de todas as horas. Busquemos a Galileia de há 2000 anos, quando Jesus, caminhando à praia, às margens do lago de Genezaré, ou pelas montanhas que circundavam o lago, ou ainda por aquelas pequenas cidades, e em plena praça pública, quando a multidão de gente geralmente rodeava Jesus, e ele distribuía suas bênçãos a todos. Ó Jesus, nós nos encontramos neste momento rogando a sua assistência espiritual para a nossa atividade de reunião pública, o comentário das bênçãos do seu Evangelho, da Boa Nova. Permita, Jesus, que este momento feliz de reflexão, de análise, de estudo, possa modificar a nossa alma de tal forma que, ao encerrarmos a nossa atividade dessa noite, possamos estar plenos, luarizados com as bênçãos do seu Evangelho e do seu amor. Fica conosco, Jesus, abençoe também os nossos parentes e familiares. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus irmãos, hoje, lembrando, depois da nossa palestra, nós temos a atividade do passe magnético. Então, você, se não deu tempo ainda, prepare a água para ser fluidificada, né, para depois da nossa palestra, tá bom? Dando continuidade às nossas atividades de palestra pública, nós vamos hoje comentar a sequência do Evangelho, que a semana passada foi comentado parte do capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, e hoje nós vamos comentar alguns itens, os itens de 8 a 12, que tratam dos mundos inferiores e mundos superiores. Né? Essa citação do Evangelho de Jesus, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, seguramente ele estava mencionando, ele estava nos narrando essas belezas da criação de Deus e que nós habitamos o planeta Terra e seguramente como espíritos ainda habitaremos outros mundos, né? Nesse processo de marcha evolutiva a Deus. Então, nesse momento que nós vamos fazer a nossa análise, seria interessante
que todos vocês pudessem pensar comigo da seguinte ordem. Por que é importante sabermos desses detalhes das muitas moradas da casa do Pai? Por que Jesus nos trouxe essa revelação, esse conhecimento? Qual a razão disso? Para que serve para a nossa vida no estágio, no momento em que estamos vivendo? Né? Seguramente ele não mencionou essa condição de muitas moradas na casa do Pai, não foi por acaso e nem foi palavras ao vento. Jesus não dizia e não falava nada e nem fazia nada que não tivesse uma utilidade, um fim útil. Então, o Espiritismo vem ao seu turno, no momento anunciado por Jesus, né? No futuro ele ia nos mandar o Paracleto, né? O advogado nosso, aquele que vai defender as nossas causas, né? Na defesa, ele vai dar consciência para nós do que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra e para onde vamos, né? Essa relação do mundo espiritual com o mundo corporal, né? E tudo isso dentro de uma ética, de uma ética cristã. Todo conhecimento filosófico e todo conhecimento científico, se não estiver moldado, se não estiver parametrizado dentro de um comportamento ético, respeitoso, moral, cristão, né? De nada nos vale, gerará transtornos e dificuldades, né? Então, para que será? É nessa linha de raciocínio que nós vamos convidar vocês hoje para para poder raciocinar com a gente. Então, vamos lá. Lembrando que essa citação dos itens 8 e 12 é um compêndio, é um resumo dos ensinos dos espíritos superiores até aquele momento. Kardec faz essa menção lá no final do item 12. Trata-se do resumo do conceito, do conhecimento, do ensino que os espíritos superiores nos trouxeram até agora, aquele momento, né? Então, ele buscou em toda a codificação kardeciana essas informações e reuniu para nós nessas linhas que são muito proveitosas a leitura dela, pessoal. Eu aconselho que vocês façam. Mas vamos lá. Mundos inferiores e mundos superiores. O que determina que um mundo seja superior e um mundo inferior? Qual que é a regra? Qual que é a característica? Qual é o traço que diferencia um do outro? Né? Por que um é inferior e o outro é superior? E Kardec começa dizendo para nós que essa qualificação entre mundo inferior e mundo superior nada tem de absoluta. É antes muito relativa. O que ele quer dizer com isso? O que é uma relatividade, né? Depende da comparação. Então, se eu, por exemplo, comparar, suponhamos que a gente tivesse aqui uma ideia de, como nós dissemos ontem, no pequeno esclarecimento que nós fizemos na palestra da triagem, suponhamos que nós fôssemos comparar duas pessoas pela altura, um maior, o outro menor. É fácil a gente diferenciar qual é maior e qual é menor na comparação, porque são dois. Mas se eu colocar um terceiro nessa comparação, já dá para me ver a relatividade. Por exemplo, aquele que era menor na primeira comparação entre as duas pessoas pode ser maior do que esse terceiro. Ou aquele que era maior pode ser menor do que o terceiro, dependendo se ele for realmente maior que ele. Então, um mundo superior com um mundo inferior, tudo depende da relação, da comparação que você está tendo com ele, né? Vamos seguir adiante. E ele apresenta para nós uma classificação geral dos mundos, só para que a gente entenda essa como se fosse uma escada, uma hierarquia, um processo de evolução que acontece, meus irmãos, tanto para os mundos da forma material,
quanto da condição moral daquele planeta. E digo isso esclarecendo que condição moral do planeta é resultante da condição moral dos seus habitantes, né? Um mundo inferior ao outro quer dizer que os habitantes daquele mundo estão na condição inferior evolutivamente do que aquele que está acima dele, né? Então, para essa condição, ele traça para nós uma classificação geral e ele diz assim, ó, se divide em mundos primitivos, mundos de expiação e prova, mundos de regeneração ou mundos regeneradores, mundos ditosos e, por fim, mundos celestes ou divinos, começando do mais simples e do menos evoluído, dos mundos primitivos, galgando a escala nesse zimbório celeste que nós temos só aqui na nossa Via Láctea, 100 milhões de estrelas num universo que nós temos mais de 200 bilhões de galáxias, né? Então, é um universo muito grande. Será que Deus criou isso apenas para a nossa contemplação? Para que a gente pudesse, agora, quando temos consciência, olhar para o céu bonito e falar, oh, meu Deus, que maravilha, né? Seguramente não faz nenhum sentido racional e da compreensão de um Deus que é soberanamente justo e bom e que é operoso e que não faz sentido criar alguma coisa que não tenha utilidade. Seguramente, a gente estende a nossa visão através dos telescópios e não enxerga nesses mundos os seus habitantes por dois motivos. Primeiro, os corpos de lá seguramente não são como os corpos daqui, porque é um mundo diferente. Aliás, aqui na Terra, nem os corpos dos habitantes do mar ou da água são iguais os corpos dos habitantes da Terra ou do ar, quanto mais em outro planeta, né? Ou esses corpos são diferentes, ou a gente ainda não tem equipamento para enxergar isso, né? Para enxergar essa vida nesses mundos. Então, essa escala evolutiva, os mundos também, materialmente falando, eles galgam progressão. Por exemplo, a Terra está classificada no mundo de expiação e prova. A nossa categoria nessa fase é um mundo de expiação e prova, e dizem os espíritos superiores que nós estamos caminhando muito próximo para um momento de transformação do mundo de prova e expiação e prova para o mundo regenerador, né? Isso quer dizer que nós já passamos da primeira fase primitiva, né? E seguramente o planeta vai evoluir. Não obstante, temos ainda dos moradores daqui da nossa Terra alguns comportamentos primitivos, né? Isso é mais uma prova dessa fase de transição, que a gente tem gente ainda mais próximo do início do que dessa transformação, né? Mas vamos seguir no raciocínio aqui, ó. Vamos lá nos mundos inferiores. Ele diz assim, ó, comparemos com a Terra. Teremos uma ideia de um mundo inferior. Se assemelham às raças selvagens ou das nações bárbaras, conforme as da Terra. Então, se a gente dar uma analisada nos próprios habitantes da Terra, nos seus comportamentos, nos seus hábitos, nós vamos enxergar aqui alguns traços ainda de mundo primitivo, como nós estávamos dizendo no slide anterior, né? O comportamento dos bárbaros, dos selvagens, não do inculto, eu não estou dizendo nesse sentido, mas daquele primitivo ainda, né? Que não se utiliza de toda a tecnologia,
mas em compensação não está todo corrompido, né? Então a tecnologia é um traço de evolução, mas que não denota toda a maturidade da pessoa, porque nós vemos, a gente tem a oportunidade de ver pessoas muito bem vestidas, muito bem postadas, poderosas, belas, ricas, tudo aquilo que seria cobiça, né, ou desejável como um fim a alcançar aqui na Terra, e, no entanto, são extremamente egoístas, são trogloditas, se a gente pode dizer assim, num comportamento ético-moral, né? Se é patrão, é desonesto, engana as pessoas que dependem dele, explora os seus funcionários, a mulher é objeto, todo mundo tem que se submeter a ele. Nessa análise, esse indivíduo está mais perto do planeta de regeneração ou está com um comportamento mais perto do primitivo? Então, essa comparação mostra para nós que a Terra ainda é morada e ainda é a habitação e ainda está no contexto de um mundo inferior a um que seja melhor e mais bem postado, mais feliz, né? Mais ético, mais respeitoso, né? Do que no mundo em que esse tipo de comportamento, esse tipo de pessoa já tenha se transformado. Não, vale essa ressalva, né? Não que as pessoas deixem de existir, ou não vai haver problema num mundo mais evoluído do que o nosso. Mas a grande questão não é o problema, mas sim o nosso comportamento perante o problema. As dores, as dificuldades, as tragédias, as doenças, como que a gente se comporta, né? Então vamos seguir, ó. Mundos inferiores. E ele lembra aqui que Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Isso que nós estamos acabando de dizer. Embora a gente tenha comportamentos desditosos, infelizes, inferiores, mesmo assim, esse indivíduo, como filho de Deus, não está abandonado. Ele está no processo de aprendizagem. É muito natural, embora não seja querido por todos nós, a gente não quer que assim seja, mas é natural que assim seja, que as pessoas, no processo de aprendizagem, acabem por errar. Faz parte do processo de aprendizagem. E nós somos almas aprendizes. Por isso que Jesus disse há 2000 anos, atire a primeira pedra quem estiver isento de pecado. Ou seja, por que a gente está condenando as pessoas se ao nosso turno a gente às vezes cometeria o mesmo erro ou às vezes um que seja pior do que o dele, né? Então nós devemos, não que a gente estaria concordando com o erro da pessoa, mas deixemos para quem tem o direito e o dever de julgar, para julgar. E note que no final dessa passagem evangélica, Jesus, ao questionar a mulher, onde estão aquelas pessoas que estavam te condenando? A mulher diz, foram todos embora. E Jesus dá uma lição emblemática para todos nós. Eu também não te condeno. O próprio Jesus não condenou ela, mas deu uma advertência grave, que serve para ela e para todos nós. Vai e não tornes a pecar. Esse não tornar a pecar é o próximo passo do aprendiz, que erra e aprende com o erro e muda. Porque se ele continuar fazendo a mesma coisa que ele estava fazendo e errou, ele vai continuar errando, né? Então, todas as lições de Jesus são belas, didáticas, com um conceito muito profundo, né? Se a gente tiver olhos de ver, nós vamos aprender muito, né? Aí, em comparação aos mundos superiores, olha só o que ele diz aqui, ó. Os mundos felizes não são orbes privilegiados, visto que Deus não é parcial para qualquer dos seus filhos. Então, esses locais superiores, esses mundos de regeneração, ditosos, felizes, mundos
de qualquer categoria superior à da terra não está adstrita ou reservada aos eleitos da criação, porque não há eleição. Ele não tem, é o Pai que não privilegia nenhum deles. Nós vamos ver na leitura mais abaixo um significado importante disso também. Olha o que ele diz. Ó, para todos, para mim, para você, para qualquer um, dá os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem a tais mundos. Todos nós partimos do mesmo ponto e a nenhum dota melhor do que aos outros. Então, ele não dá uma ferramenta para mim que seja inferior à ferramenta que deu para você. E nem dá para mim um privilégio do que não tenha dado para você. Ele equipara todos nós num ponto de partida. E mais interessante, ó, a todos são acessíveis as mais altas categorias. Depende de quê? Apenas lhe cumpre o nosso dever a nós conquistá-las pelo seu trabalho. Então, não há possibilidade de alcançarmos condição mais feliz do que essa que vivemos hoje, aqui na própria terra, sem o nosso esforço do trabalho, meus irmãos. E observe que Jesus também disse sobre esse caso. Em determinada ocasião, ele diz, o meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Querendo mostrar para nós que se Deus trabalha e Jesus trabalham, que os dois, um detém a perfeição absoluta e o outro detém a perfeição relativa, que é possível um espírito alcançar, trabalham até hoje, quanto mais nós. Essa ideia do descanso simplesmente pela ociosidade, do repouso que a gente erroneamente alimenta em nós, quando eu desencarnar vou ter o descanso eterno, não é um raciocínio de almas evoluídas. Nós precisamos mudar esse raciocínio. Note que o espírito superior da categoria de Jesus trabalha até hoje. É lógico que não é um trabalho braçal como o nosso, mas seguramente é muito mais difícil trabalhar como Jesus trabalha do que como esse serviço que a gente eventualmente tem aqui na Terra. Então, e o André Luiz, em vários dos seus livros, e ele próprio, ele menciona que depois, por exemplo, de um ano de trabalho na colônia Nosso Lar, o descanso, as férias dele, era mudar de atividade. Ele ia acompanhar uma outra atividade tal ou qual, e dessa atividade, às vezes, que demoraria aí 1 mês, 2 meses, ele tirava o exemplo para trazer mais um livro para nós, uma literatura bela, né, da psicografia do Chico Xavier. Então, nesses mundos superiores, para que possamos alcançá-los, porque está acessível a todos nós, é o trabalho. Quando nós deixarmos a veste carnal neste mundo e formos para o mundo espiritual, que também é um mundo criado por Deus, então é uma das moradas que Deus criou para nós, é o mundo espiritual, que, diga-se de passagem, é o mundo primitivo, não é um primitivo de inferior, mas é o originário, de onde nós viemos, porque nós somos espíritos, habitando um corpo de carne. Nós não somos carne, nós estamos aqui de passagem, nós vamos voltar para a nossa casa, a nossa morada é a espiritual, né? Então, este local, para onde eu vou e qualquer um de nós vai depois de desencarnar, vai depender do meu esforço. Da mesma forma que o ganha-pão nosso de cada dia, honestamente dizendo, é resultado do esforço que eu faço do trabalho diário, né? Continuemos lá. Então, o que difere um mundo do outro, né? Olha só essa citação aqui, ó, que está contida no livro Universo e Vida, e de Irmão Áureo, da psicografia do Hernando Trindade Santana. É um livro muito belo e eu recomendo que vocês façam essa leitura. Ele diz que 2 são os princípios fundamentais da eterna lei. Para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir, nós precisamos cumprir a lei de Deus, que Jesus já trouxe para nós, resumidamente, dos 10 mandamentos, ele resumiu em um, que tem 3 aspectos, e está lá no Evangelho.
amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como ama a mim mesmo. Então, a lei de amor foi consagrada por Jesus como a lei a ser perseguida. Faze isso e viverá. Aí estão contidos todas as leis e todos os profetas. Mas são dois os princípios que fundamentam essa lei eterna. O primeiro princípio é o princípio do determinismo divino, que é absoluto e impõe como fatal, necessária e irreversível a evolução universal na direção da suprema felicidade, que é o supremo bem, o supremo saber, o supremo poder, no infinito dos espaços e das eternidades. Olha que beleza essa citação. Então tem uma regra, um artigo da lei de Deus que diz: todos vamos evoluir. A evolução é universal, na direção da suprema felicidade. Todos nós seremos felizes. Nós estamos fadados a essa felicidade. É um determinismo divino. E aquilo que Deus determinou será cumprido. Agora, tem o segundo princípio. Olha que interessante, que raciocínio sensacional do irmão Áureo. Que é o segundo princípio? O segundo princípio é da livre determinação individual, que outorga a cada um de nós, criatura, o direito inalienável de atender à suprema vontade do Criador, que é este primeiro princípio, né? Quando e como nós quisermos. Compreende, portanto, tríplice liberdade de tempo, modo e vontade. Resumindo, nós seremos felizes. Está determinado por Deus. Mas, quando e como quisermos. Quando nós usarmos o nosso livre-arbítrio para agir nessa tríplice figura de tempo, modo e vontade, nós evoluiremos. Então, como que eu vou diferenciar um mundo inferior com o superior? Vamos ver se eles estão seguindo essa regrinha. Olha só que interessante aqui, ó. Aspectos característicos dos mundos inferiores e superiores. Suponhamos que você ou eu estivesse na condição de ir para um mundo qualquer. E a gente queria saber, por curiosidade, este mundo é inferior ou superior ao que eu vivo hoje? Faça algumas perguntas. Um traço do perfil de comportamento daqueles habitantes para que a gente veja se é um mundo superior ou inferior. Por exemplo, o aspecto humano. Como é que é o aspecto humano? Ele é rudimentar ou ele tem uma beleza aperfeiçoada? Lembra do homem primitivo? Embora beleza está nos olhos de quem vê, é natural que o aperfeiçoamento da feição, né, é um processo de evolução das formas que indica uma categoria de mundo mais superior do que o do aspecto grosseiro, rudimentar. Outra lei, outra pergunta que se faça: qual que é a lei reinante nesse mundo? É da força bruta ou da verdadeira justiça? Não é a boa pergunta? Lá é a força bruta quem manda ou é a verdadeira justiça? Nós vamos estar submetidos a quê? A outra pergunta importante é maturidade espiritual. Como é que é o comportamento daquela população, daquela habitação, daquela humanidade daquele mundo? É um comportamento infantil ou é um comportamento adulto? Por exemplo, as pessoas lá se ofendem por palavras. O fulano me disse isso, o fulano me falou aquilo. Se a pessoa se magoa com isso, nós ainda estamos na fase infantil. Isso denota imaturidade espiritual. Outro aspecto, o corpo físico, está sujeito às doenças ou é mais sadio? Os sentidos, ou seja, os 5 que nós temos e o 6º, que é a mediunidade, eles são mais grosseiros ou são mais sutis? A percepção está mais aflorada. A locomoção desses povos, ele se arrasta sobre a superfície ou ele desliza sobre o solo, ele volita?
A morte, como é que é enfrentada a morte lá? A morte é apavorosa ou a morte é entendida como uma transformação feliz? A relação entre os povos, essa pergunta então é fatal. Se a gente tem alguma dúvida, faça essa pergunta. Como é a relação entre os povos? Ela é perturbada? Guerra, conflitos, intrigas, ou ela é de respeito mútuo? Embora tenha diferença, porque todo mundo é diferente um do outro. Não faz sentido a gente querer que todos sejam iguais, porque não seremos. Cada um está num grau de evolução e daí adiante, né? A autoridade lá nesse mundo, ela é exercida de que jeito? Pela força física ou a moral imeritória? O que impõe é a força física, eu vou obedecer pela força ou pela força bruta, né? Ou então é moral que vai mandar? Quais são os objetivos gerais das pessoas lá? Eles buscam a riqueza material ou eles estão à busca da evolução imperecível e absoluta? E, por fim, quais são os sentimentos desses moradores? Egoísmo, orgulho, vaidade, ódio, inveja, preguiça ou um laço de amor, de fraternidade que prende uns aos outros e todos os homens? Nesses mundos superiores, meus irmãos, o mal não existe. E nós precisamos ter esperança de que um dia nós habitaremos esses locais. O que difere, então, este mundo, um do outro, uns dos outros? Os seus habitantes, seus hábitos e suas conquistas. Meus irmãos, neste momento de transformação que nós passamos, com tanta dificuldade, com tanta tristeza no mundo, embora a gente tenha tanta beleza para observar, de um canto de um pássaro, do amanhecer ou entardecer, da noite bordada de estrelas, do mar que derrama e beija a praia com os seus lábios de renda de espuma branca, de coqueiros de cabeleira verde balançando no vento? Ou nós vamos observar esses mundos, esses mundos dentro do nosso mundo, de tristeza, de sofrimento? Não que a gente viva na ilusão, mas que nós temos coisas boas para observar. E nós podemos fazer muitos um pelos outros. É nesse momento de aflição, de transformação, de prova e de testemunho, é que nós podemos dizer a Jesus: Senhor, faça de mim o seu servo. Faça de mim instrumento da sua paz. Sou imperfeito, seguramente somos mesmo. Ainda temos muito para galgar, mas nós nos habilitamos como trabalhadores da sua vinha, Senhor. Nós queremos ser aqueles trabalhadores da última hora. E passemos a fazer a reflexão para a mudança de hábito. Os hábitos infelizes que a gente carrega há milênios podem e devem ser transformados por um esforço contínuo, dinâmico, profundo, feliz, para que a gente possa alcançar a felicidade e com Jesus ao nosso lado, que seguramente nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Muito obrigado, muita paz para todos vocês e até amanhã. Fiquem com Deus. Muito bem, nós agradecemos ao nosso irmão Renato pelo estudo desta noite e agora nós vamos passar pelo tratamento espiritual à distância. O pedido de passe será feito. Pedimos a você que se sente de maneira confortável, que feche seus olhos, que se mantenha em oração, enquanto nós vamos colocar em seguida o áudio do tratamento espiritual. Muita paz. Meus irmãos, preparemos um vasilhame com águas limpas e preparemos para o passe. Mesmo distantes fisicamente, estamos ligados pela fé
e convido vocês a nos ligarmos a Jesus, que está a nosso favor há milênios e está junto de nós diuturnamente. Vamos colocar em posição confortável para termos melhor receptividade. Respiremos lentamente. Deixemos a doce paz de Jesus Cristo invadir nosso ambiente. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte devagar. Deixe envolver nesse ambiente de tratamento, harmonizando corpo e alma. Conta-nos Mateus no capítulo 8, versículo 16, que o azul dourado dos céus confraternizava com o verde queimado da terra. A brisa acariciava chegando do mar. No ar pairava algo especial. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos. Vamos mentalizar esse Jesus que há milênios junto conosco, aproximando de você. Ele impõe as mãos curadoras sobre você. Perceba que de suas mãos amorosas cachoeiros de fluidos descem, em forma de águas límpidas, cristalinas, uma cachoeira, caindo em sua cabeça, banhando todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade e equilíbrio. Sinta esse banho espiritual. Agora perceba que a paz de Jesus continua te envolvendo. Respire, mentalize Jesus como o sol do meio-dia, com essa luz imensa em sua direção te envolvendo. Sinta as energias curadoras. É Jesus te oferecendo recursos celestes. Confie no Cristo de Deus, que nos ama, quer intensamente o nosso bem. Confie nele. Vamos, absorva essas energias que fortalece e traz paz. Confie e deixe essas energias percorrer todo o corpo. Senhor Jesus, divino amigo, ainda pedimos a fluidificação das águas. Transforme em remédios para os nossos males físicos e espirituais. Abençoe todos os nossos familiares e toda a humanidade. Senhor, continue nos envolvendo no Teu amor. Guarda-nos na Tua paz hoje e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Muito bom. Pessoal, antes de nós fazermos o nosso encerramento, trago aqui um aviso para vocês. A Concafras vai estar realizando no dia 6 de junho um evento chamado Espiritismo em Ação. Vou colocar aí na tela para vocês. Como funcionar o Centro Espírita durante a pandemia? Descubra o que os centros espíritas estão fazendo para manter suas atividades e continuar a atender milhares de pessoas. Dia 6 de junho, teremos o Espiritismo em Ação. São mini cursos online com o tema O Centro Espírita em Tempos de Pandemia. Venha e participe. Acesse cursodeespiritismo.com e se inscreva.
No dia 6, nós teremos alguns dos cursos que serão esses: Vencendo a Depressão, Suicídio, uma Epidemia Silenciosa. Nós teremos o tema Tratamento Espiritual à Distância e também Como Aplicar uma Boa Aula no Centro Espírita. Além do dia 6, nós teremos outros dias também de eventos. Basta vocês se cadastrarem nesse link que está aparecendo na tela, cursodeespiritismo.com, vocês vão receber todas as informações. Se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo Facebook, nos comentários também vai estar o link aí afixado, tá bom? Então vamos para a nossa prece final. Fechemos os nossos olhos, elevemos os nossos pensamentos a Jesus, agradecidos por mais uma noite em nossos lares, recebendo as bênçãos celestiais. Senhor Jesus, muito agradecidos nós somos, Senhor. Abençoe todos os irmãos que se encontram sintonizados nesse momento. Abençoe os seus lares, familiares. Abençoe o dia a dia dos nossos irmãos, Senhor, que possam caminhar mais felizes, mais motivados, Senhor, sempre refletindo no Teu Evangelho. Graças a Deus. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Muita paz a todos.